Você já se viu em meio ao desespero, sem saber a quem recorrer? Já sentiu o medo tomando conta diante de uma doença sem cura, de uma enfermidade que rouba a paz da sua família? Quantas vezes buscamos respostas e encontramos apenas silêncio? Mas, hoje não estamos sozinhos. Hoje, juntos, vamos clamar pelo auxílio daquele que enfrentou as pragas mais mortais e se tornou símbolo de esperança e cura. São Roque, o protetor contra as pestes. Ele viu o sofrimento de perto, tocou as feridas dos desesperados e, com sua fé inabalável, enfrentou o pior que a humanidade já conheceu. E agora, mesmo séculos depois, seus milagres continuam a ecoar na vida daqueles que confiam em sua intercessão. Se você já passou por uma luta contra a doença, se tem alguém na família que precisa de cura, ou se sente no coração o peso das aflições do mundo, esse é o momento de se unir a nós. Feche os olhos por um instante, respire fundo. Prepare-se para uma oração poderosa, capaz de tocar o impossível. Agora eu convido você a rezar comigo. Não importa onde você esteja, não importa sua dor. Vamos juntos suplicar a São Roque e confiar que sua intercessão pode alcançar aquilo que aos nossos olhos parece distante. Vamos orar juntos. Se puder, feche os olhos e traga no coração aqueles que precisam dessa intercessão. Oração a São Roque. Ó glorioso São Roque, vós que pela vossa caridade e pelo vosso poder junto a Deus, fostes escolhido como protetor contra as doenças, e pestes, intercedei por nós. Vós que dedicastes a vida ao cuidado dos enfermos, olhai por aqueles que agora sofrem, trazendo-lhes alívio e esperança. São Roque, servo fiel do Senhor, ajudai-nos a confiar na misericórdia divina e a encontrar conforto em meio às tribulações. Afastai de nossas casas todo o mal e concedei-nos saúde do corpo e da alma. Amém. Que essa oração seja como um bálsamo sobre cada ferida, sobre cada enfermidade que pesa sobre os nossos corações. Agora, eu quero saber de você. Para quem foi essa oração? Você dedicou essa súplica a um ente querido que luta contra uma enfermidade? Foi por você mesmo? Ou foi por alguém que talvez nem saiba que precisa dessa intercessão? Deixe nos comentários o nome da pessoa por quem devemos orar e a cidade de onde você nos assiste. Juntos formamos uma corrente de fé, uma comunidade unida pela esperança e pelo poder da oração. E mais, qual é a sua ferida? Qual é a dor que pesa sobre o seu coração? Peça agora a intercessão de São Roque e confie que ele levará seu pedido até Deus. Mas quem foi esse homem que hoje invocamos com tanta fé? Como ele se tornou um dos maiores intercessores contra as doenças e aflições? São Roque nasceu por volta do ano 1295, na cidade de Montpellier, na França. Desde pequeno, demonstrou uma profunda devoção a Deus. Seus pais eram ricos, mas a riqueza nunca o seduziu. Ao contrário, sentia um chamado diferente, algo muito maior do que qualquer bem material. Quando perdeu seus pais ainda jovem, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Abriu mão de toda a sua herança e saiu pelo mundo para cuidar dos doentes. Foi nesse caminho que ele encontrou as terríveis pestes que assolavam a Europa, vendo milhares de pessoas padecendo sem esperança. Ele se colocou ao lado dos doentes, sem medo de ser contaminado, curando-os apenas com o sinal da cruz e suas orações. Mas a sua fé seria provada da forma mais dolorosa. Ele próprio foi infectado. Imagina isso. Um homem que dedicou a vida a curar os outros agora estava tomado pela peste, abandonado e sem forças. Mas então um milagre aconteceu. Sozinho, debilitado e sem ninguém para ajudá-lo, São Roque se refugiou em uma floresta, pronto para morrer. Mas Deus nunca abandona aqueles que nele confiam. Foi então que um cão apareceu, trazendo pão em sua boca todos os dias, sustentando São Roque em seu sofrimento. Esse cão pertencia a um homem rico da região, que ao perceber o que estava acontecendo, acolheu o santo e cuidou dele até que estivesse curado. Recuperado, Roque voltou à cidade, mas foi preso injustamente, acusado de espionagem.
Ninguém sabia sua verdadeira identidade, e ele passou anos encarcerado, sofrendo, sem nunca revelar quem era. Somente após sua morte, um sinal divino apareceu em seu corpo, uma cruz brilhante em seu peito, revelando sua santidade. O povo então compreendeu que aquele homem que vivera entre eles em total humildade era, na verdade, um escolhido de Deus. Assim, anos depois, sua fama de santo se espalhou por toda a Europa. Milagres começaram a ser atribuídos ao seu nome. Pessoas foram curadas ao invocar sua intercessão. Sua santidade foi reconhecida e ele foi canonizado pelo Papa Gregório XIII no século XVI, tornando-se o grande protetor contra as pestes. Desde então, milhares de fiéis recorrem a ele em momentos de aflição, buscando sua ajuda nos momentos mais difíceis. Se essa história tocou o seu coração, se você sente que São Roque pode interceder por você e sua família, deixe seu nome nos comentários para que possamos orar juntos. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe outras histórias inspiradoras que vão fortalecer a sua fé. Porque aqui nós acreditamos no poder da oração, na intercessão dos santos e na misericórdia infinita de Deus. Agora me diga qual é o seu pedido de oração hoje. Imagine-se em um tempo onde a morte rondava cada esquina, onde cidades inteiras eram tomadas pelo horror de uma doença sem cura, ceifando vidas sem distinção. O medo estava nos olhos de cada pessoa e a desesperança era o único companheiro dos que aguardavam o inevitável. Foi exatamente nesse cenário que São Roque decidiu caminhar sem medo e sem hesitação para enfrentar as pestes mais mortais da história. Mas o que faz um homem abandonar tudo e se lançar ao desconhecido? Depois de deixar para trás sua riqueza e seu nome, São Roque se tornou um peregrino, viajando pela Europa devastada pela peste negra, aquela que aterrorizava o mundo medieval. Por onde passava, ele não apenas cuidava dos doentes, mas, milagrosamente, os curava com suas orações e o simples sinal da cruz. Os relatos eram tantos que logo sua fama começou a se espalhar. Mas essa jornada, apesar de grandiosa, estava apenas começando. Foi em uma pequena vila na Itália que aconteceu um dos milagres mais impressionantes atribuídos a São Roque. Os moradores estavam desesperados. A peste havia tomado conta da cidade inteira. Famílias inteiras caíam doentes de um dia para o outro. Não havia quem enterrasse os mortos, pois os coveiros também estavam caindo um a um. Os padres, que normalmente ministravam os últimos sacramentos, já haviam sido vencidos pela doença. Era o fim. Mas então chegou São Roque. Diferente dos outros, ele não fugiu, não se protegeu e não hesitou. Ao contrário, tocou os enfermos, lavou suas feridas e, com profunda fé, traçou o sinal da cruz sobre cada um deles. E foi aí que aconteceu. No dia seguinte, os doentes começaram a se levantar. Aqueles que estavam à beira da morte se recuperavam inexplicavelmente. A peste, que já havia tomado conta de cada canto da vila, simplesmente desapareceu. O povo, maravilhado, começou a proclamar: Deus enviou um santo para nos salvar. Mas nem todos viam seus milagres com bons olhos. Se a fé dos humildes crescia, a inveja dos poderosos também aumentava. Com o tempo, a fama de São Roque se espalhou. Cidades inteiras o recebiam como um enviado divino, e aqueles que antes não tinham esperança, agora acreditavam em milagres. Mas o medo faz os homens tomarem decisões irracionais. Alguns poderosos começaram a suspeitar que ele próprio trouxesse a peste. Afinal, como um homem conseguia andar entre os doentes sem ser contaminado? Como era possível que ele curasse, enquanto os médicos mais habilidosos eram impotentes? Seria ele um feiticeiro, um farsante? Ou pior, um enviado do mal? Foi então que, ao chegar a uma cidade, São Roque foi capturado e acusado de espalhar a doença. Imagine isso. Um homem que dedicou sua vida a salvar os outros, agora era tratado como um criminoso, sem julgamentos, sem testemunhas, apenas medo e ignorância. Ele foi levado a um calabouço escuro sem direito à defesa, sem ao menos revelar quem ele realmente era. Imagine-se preso em uma cela fria e úmida, sem ver a luz do sol,
sem saber se algum dia sairá dali. O tempo passou. Dias, meses, anos. São Roque, aquele que caminhava por cidades inteiras curando e salvando vidas, agora era um prisioneiro esquecido. E talvez o pior não fosse a prisão em si, mas o silêncio de Deus. Porque aquele que tanto fez pelo próximo agora estava ali, sozinho. Porque tantos milagres aconteceram, e agora sua vida se resumia a paredes de pedra e correntes nos pés. Seria um teste, uma provação, ou Deus o havia abandonado? São Roque não se revoltou. Ele aceitou o sofrimento como parte do plano divino. Ele orava, ele esperava, e foi assim que, depois de anos de silêncio e injustiça, o dia de sua morte chegou. Mas foi ali, naquele momento final, que a verdade veio à tona. Quando São Roque fechou os olhos pela última vez, algo extraordinário aconteceu. Os guardas que o vigiaram por tantos anos perceberam um brilho em seu peito, algo que nunca haviam notado antes. Ao abrirem suas vestes, encontraram uma cruz marcada sobre sua pele, brilhando como se fosse feita de luz. Naquele instante, todos entenderam o erro que haviam cometido. A notícia se espalhou. O homem que havia morrido sozinho em uma cela era um santo. O povo lamentou. As autoridades se arrependeram, mas era tarde demais. O nome de São Roque, porém, não seria esquecido. Seus milagres continuaram mesmo após sua morte. Incontáveis enfermos foram curados ao invocar seu nome. Seu túmulo se tornou um lugar de peregrinação, e séculos depois, a Igreja finalmente reconheceu sua santidade. São Roque foi canonizado pelo Papa Gregório XIII, tornando-se oficialmente o grande protetor contra as pestes. E desde então até os dias de hoje, milhões de pessoas clamam sua intercessão em momentos de dor e doença. A sua fé continua viva. Mas será que nós temos a mesma coragem que ele teve? Será que somos capazes de confiar em Deus mesmo quando tudo parece estar contra nós? A morte deveria ter sido o fim. A cela escura onde São Roque passou seus últimos anos deveria tê-lo silenciado para sempre. Mas algo aconteceu. Algo que ninguém poderia prever. Mesmo sem vida, seu nome começou a ecoar pelas cidades. O homem, que um dia foi chamado de criminoso, de impostor, agora era lembrado como um símbolo de esperança e salvação. E então os milagres começaram. Milagres que não apenas consolidariam sua santidade, mas que provariam ao mundo que São Roque jamais havia sido esquecido por Deus. E o primeiro aconteceu em meio ao desespero. Anos após sua morte, uma cidade na Itália foi assolada por uma nova peste mortal. As ruas estavam vazias, não porque o povo dormia, mas porque não havia mais pessoas saudáveis o suficiente para caminhar por elas. O cheiro da morte dominava cada esquina. Os médicos desistiram. Os padres estavam exaustos. Não havia mais esperança. Até que alguém lembrou de São Roque. Com a última força que ainda restava, o povo se reuniu e clamou pelo santo, pedindo sua intercessão para que cessasse aquela praga. E então, no dia seguinte, tudo mudou. Os doentes começaram a melhorar. Os que estavam prestes a morrer voltaram a se levantar. E dentro de poucos dias, a peste desapareceu por completo da cidade. Não havia explicação. Nenhum médico, nenhum remédio, nenhuma lógica. Apenas uma certeza. São Roque havia ouvido o clamor de seu povo, e esse foi apenas o começo. Milagres como esse começaram a se repetir. Cidades inteiras invocavam seu nome e eram libertas da peste. Pessoas à beira da morte se recuperavam de forma inexplicável. Os testemunhos se multiplicavam. E quanto mais se espalhava sua história, mais fiéis passavam a crer em seu poder de intercessão. Foi por isso que, séculos depois, quando o mundo enfrentou algumas das piores epidemias da história, o nome de São Roque se tornou sinônimo de proteção. Hospitais foram construídos em sua homenagem. Igrejas passaram a carregar seu nome. E, finalmente, o Papa Gregório XIII oficializou aquilo que o povo já sabia: São Roque era o protetor contra as pestes. Mas talvez a parte mais impressionante dessa história não seja o que aconteceu no passado. O que torna São Roque verdadeiramente especial é que seus milagres não pararam. Até os dias de hoje,
milhares de pessoas ao redor do mundo relatam curas atribuídas à sua intercessão. Quantas vezes ouvimos histórias de pessoas que estavam desenganadas pelos médicos, mas que encontraram uma nova chance após orarem com fé a São Roque? Quantas cidades assoladas por epidemias invocaram seu nome e foram poupadas? Isso nos faz pensar, se há séculos São Roque ouvia o clamor dos doentes, o que impede que ele ouça o nosso hoje? Agora eu te pergunto, se você soubesse que existe um santo capaz de interceder por você, você pediria sua ajuda? Se soubesse que sua fé poderia mover o impossível, você teria coragem de confiar. São Roque não é apenas uma lenda. Ele é uma história viva, que continua sendo escrita até hoje. A pergunta é, você faz parte dessa história? A medicina avança. Novas curas são descobertas. Doenças que um dia eram fatais agora podem ser tratadas. Mas, e quando nem mesmo a ciência tem respostas? O que acontece quando médicos dizem, não há mais nada a ser feito? Quantas vezes ouvimos histórias de pessoas que enfrentaram diagnósticos impossíveis e, contra todas as probabilidades, foram curadas? Histórias que desafiam qualquer explicação lógica. E é exatamente aqui que entramos no território da fé. Porque quando a ciência não pode mais agir, a oração se torna a última esperança. E é aqui que São Roque continua a interceder. Era uma jovem mãe. Seu filho, um bebê frágil, lutava pela vida contra uma doença que nenhum tratamento parecia conter. Os médicos tentaram de tudo, mas as febres não cessavam. A respiração ficava mais fraca a cada dia, e o desespero tomava conta da família. Foi então que uma vizinha, uma senhora de muita fé, lhe entregou uma pequena imagem de São Roque. Coloque essa imagem ao lado do berço do seu filho e reze com fé. Peça a intercessão dele. Naquele momento, a mãe percebeu que não tinha nada a perder. Com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se e fez a oração de São Roque. No dia seguinte, algo inacreditável aconteceu. O bebê, que até então estava entre a vida e a morte, acordou sem febre, sem sinais da doença. Os médicos não conseguiram explicar. Mas para aquela mãe, a resposta era clara. Foi um milagre, e não foi o único. Desde a Idade Média até os dias atuais, pessoas do mundo inteiro continuam a recorrer a São Roque. Não importa a época, o que nunca mudou foi a fé daqueles que acreditam no seu poder de intercessão. Na Europa, quando a peste assolava cidades inteiras, suas relíquias eram levadas em procissão, e muitos relatos apontavam para curas inexplicáveis. No Brasil e em diversos países, igrejas foram construídas em sua homenagem. E a tradição de rezar a São Roque se mantém viva. Mas talvez o mais impressionante seja que mesmo nos dias atuais, quando pragas e doenças ameaçam o mundo, seu nome continua sendo invocado com fervor. Afinal, os milagres continuam acontecendo. Hoje, quando ouvimos falar sobre pandemias e doenças desconhecidas, o medo se espalha rapidamente. Nos hospitais, corredores lotados e famílias desesperadas lembram os tempos em que São Roque caminhava entre os doentes, levando conforto e esperança. Mas, e se ele ainda estivesse presente? E se, assim como fez no passado, ele pudesse interceder por aqueles que estão sofrendo agora? Quantas pessoas já testemunharam curas ao clamar por sua ajuda? Quantos momentos de desespero foram transformados em testemunhos de fé? São Roque pode ter vivido há séculos, mas sua missão nunca terminou. E quem acredita em sua intercessão sabe disso. A verdade é que São Roque nunca deixou de ouvir aqueles que clamam por ele. Os milagres que começaram há séculos continuam acontecendo. A única pergunta que resta é: você acredita? Você tem fé suficiente para confiar que, mesmo diante do impossível, São Roque pode interceder por você? E se essa for a última esperança? Se você ou alguém que ama precisa de uma graça, não hesite em pedir. São Roque não abandonou aqueles que sofrem. Ele nunca abandonou. E quando tudo falha, quando a medicina não tem respostas, quando os tratamentos se tornam inúteis e os diagnósticos são apenas sentenças de desespero, onde buscar ajuda? A quem recorrer? É nesses momentos que a fé se torna nossa última esperança. Foi assim há séculos quando São Roque caminhou entre os doentes,
sem medo, sem hesitação, curando aqueles que já haviam sido desenganados. Foi assim durante os tempos de peste, quando seu nome era clamado, e cidades inteiras testemunhavam o impossível acontecer. E é assim hoje, porque os milagres nunca cessaram. Mas você acredita, se você pudesse receber a intercessão de São Roque agora, o que pediria? Porque acredite, ele ainda está ouvindo. Agora, eu quero falar diretamente com você que está assistindo. Talvez você esteja aqui porque alguém que você ama está doente e precisa de cura. Talvez você tenha sido diagnosticado com algo que os médicos não podem curar. Talvez seja a sua família, talvez seja um amigo, ou talvez seja o mundo inteiro que precisa de uma nova esperança. Seja quem for, essa história não chegou até você por acaso. Você acredita que São Roque pode interceder por essa causa? Se sim, deixe o nome de quem precisa dessa oração nos comentários. Deixe também a cidade de onde você está assistindo. Vamos juntos formar uma corrente de fé, porque quando muitos clamam, os céus se abrem, e o milagre que você espera pode estar muito mais perto do que imagina. Os milagres de São Roque não ficaram no passado. Eles acontecem até hoje e mudam a vida de quem tem fé. Em uma pequena cidade do interior, uma família inteira foi tomada por uma grave enfermidade. Os médicos disseram que não havia mais o que fazer. A mãe, desesperada, pegou um antigo quadro de São Roque que pertencia à sua avó e ajoelhou-se diante dele, clamando pela sua intercessão. Ela não sabia o que esperar, mas naquela noite, um acontecimento inexplicável mudou tudo. As febres cessaram, as dores desapareceram, e no dia seguinte, todos estavam de pé, saudáveis. Os médicos não conseguiram explicar, mas aquela família sabia. Foi São Roque, histórias. Assim se repetem, mas muitas vezes não chegam ao mundo porque as pessoas não compartilham seus testemunhos. Por isso, se você já foi tocado pela intercessão de São Roque, conte sua história. Deixe nos comentários como ele mudou sua vida. Sua fé pode fortalecer a fé de alguém que precisa desse milagre agora. O que muitos não sabem é que a oração não tem distância. Se você acha que está longe, que São Roque não pode ouvir, seu pedido, lembre-se, a fé atravessa qualquer barreira. Não importa onde você esteja, basta um pedido sincero para que ele ouça sua voz. Os milagres acontecem para aqueles que acreditam. E se você está aqui agora, é porque algo dentro de você acredita. Talvez você tenha perdido as esperanças. Talvez tenha desacreditado de tudo. Mas e se esse for o momento da sua reviravolta? E se for agora que São Roque está olhando para você e dizendo, tenha fé, eu estou aqui. Agora, chegou a hora da decisão. Você pode continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Pode seguir sua vida sem acreditar que algo maior pode acontecer. Ou pode dar um passo de fé. Pode pedir essa intercessão. Pode confiar que o impossível pode se tornar real. Então, se você acredita, manifeste sua fé agora. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Deixe o nome da pessoa por quem devemos orar. Vamos juntos clamar para que São Roque interceda. E não se esqueça, se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar mais histórias de fé, milagres e testemunhos que fortalecem o espírito. E compartilhe esse vídeo. Porque talvez alguém que você nem imagina esteja precisando dessa mensagem agora. O milagre pode estar a um passo. Você acredita?